Olá, descomplicados e descomplicadas! Hoje nós estamos começando mais uma live aqui do meu Instagram, né? Do meu Instagram, que depois vai ficar disponível às 24 horas aqui no Instagram, e também vou deixar disponível no meu Facebook. Se você ainda não conhece os meus canais, né, do Descomplica o TCC, eu tenho o Instagram, o Facebook e tenho também um canal no YouTube para você assistir vídeos com conteúdo a respeito do Descomplica o TCC, ok? Na live de hoje eu vou passar para vocês um pouco do passo a passo que o TCC pode ter. Aqui eu preciso fazer duas ressalvas rapidinho. Primeiro, nessa live eu não vou falar dos elementos pré-textuais e dos elementos pós-textuais, ou seja, aquela parte da capa, da folha de rosto, que são elementos pré-textuais, eu não vou falar nesse momento. Também não vou falar do apêndice, do anexo, das referências, porque também não é o intuito da minha live de hoje. Então, aonde que eu vou tirar então as informações? Eu vou tirar da estrutura básica. Então, eu vou fazer aqui com vocês, né, uma aula na qual vocês vão poder verificar uma possível estrutura do seu TCC. Também é importante dizer que se você já tem um orientador, que ele já fez a estrutura para você, você deve seguir a estrutura dele. A estrutura que eu vou passar aqui é uma estrutura que você pode utilizar desde que você tenha aí um tema, né, já definido com ele, e aí você pode já pensar uma estrutura que é bem simples. E para a aula de hoje eu até montei um exemplo para ficar mais fácil de você verificar e fazer uma correlação com o tema que você vai fazer para você poder deslanchar o seu TCC, ok? Muitas pessoas mandaram mensagem para mim, né, via direct, falando que não iam poder estar ao vivo por conta de ou já estar na faculdade, né, ou estar em deslocamento, né? Então não tem problema, essa live vai ficar gravada e depois eu vou disponibilizar ela para vocês poderem assistir também, tá? Então fiquem tranquilos aí em relação a não poder assistir ela nesse momento. É que para mim, que sou professora, trabalho também à noite, para mim fica bom nesse horário e na segunda-feira nesse semestre, ok? Então por isso que eu tô fazendo nesse horário. Então, para começar o passo a passo, eu vou pedir para você que estiver assistindo, para você pegar aí um papel, caneta, porque é aula a aula. Eu sou professora e eu quero que você pegue todas as dicas que você puder. No final da live, se quiser fazer alguma pergunta, eu vou deixar aqui um tempinho disponível para poder responder a questionamentos, tá? Então, primeira coisa, eu vou falar da estrutura básica, não vou falar dos elementos pré-textuais e nem dos elementos pós-textuais, tá? Fica para um outro momento. E também tem material que eu disponibilizo lá no Descomplique, né? Posts, assim, que tem essas informações. Hoje eu vou dar uma orientada na estrutura básica. E um segundo alerta que eu gostaria de deixar é, se você já tem a estrutura proposta pelo seu orientador, siga essa proposta. Por quê? Porque ele já conversou com você, ele já tem noção do que é o seu tema, de que vai ter que ter no seu trabalho para você ser aprovado. Então, essa live, essa aula serve para aquelas pessoas que estão completamente perdidas, que não têm noção de nada, né, do que pode ser escrito. E aí, então, a pessoa quer partir de um mais ou menos um esqueleto, um rascunho, uma estrutura básica. Então, eu fiz essa aula, né, pensando nesse tipo de pessoa, ok? Então, se você tá mais ou menos nesse barco, né, você vai ter aí um horizonte para você poder seguir, tá bom? Então, vamos lá. O que é uma estrutura básica? Eu fiz aqui umas colinhas para mim e para vocês poderem ir acompanhando. Então, para mim, estrutura básica é aquela estrutura que sai. Então, ó, vou erguer aqui e ver se dá para ver direitinho, gente. Dá para ver? Eu coloquei aqui, ó, passo a passo do TCC, que eu acho que tem coisas que tem que ser anotadas, tá? Então, a estrutura básica é aquilo que sai da introdução, aí a gente vai falar já quais são os capítulos, tá? E depois parte para a conclusão ou as considerações finais.
Então, é esse o intuito que eu vou ter hoje na live com vocês. E para fazer essa live, eu acho que fica bom se eu te der alguns exemplos. E eu pensei, como que eu vou fazer uma live se eu não sei qual é o tema das pessoas? Então, eu propus aqui um exemplo, tá? Eu vou usar um exemplo para ficar mais fácil para mim poder te explicar e para vocês entenderem. É claro que esse tema é um tema que eu imaginei aqui, né, quando eu fui montar essa aula. Não necessariamente que é o tema que você vai fazer ou que você precisa fazer. A ideia é que você consiga, com a minha explicação, visualizar o seu tema e adaptar para a sua realidade, tá? Então, a ideia é só fazer aqui um exemplo para ficar mais fácil para você poder entender como que você montaria essa estrutura básica, ok? Tô vendo aqui algumas pessoas que estão acompanhando. Obrigada, viu, de vocês estarem aqui presentes. E se vocês tiverem dúvidas, perguntas, no final da live eu vou deixar disponível. Se não, vai mandando aqui que depois eu vou respondendo assim que possível, tá? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou falar pra vocês é algo que eu já falei. Oi, Ná, tudo bom, Ná? É sobre a introdução. Ó, eu fiz esse daqui. Tá dando pra... Pera lá. Tá dando pra vocês enxergarem? Porque... Não, pera lá, é assim. Agora sim, né? Tá dando pra vocês lerem ou é o contrário? Alguém só faz assim pra mim. Oi, Ná, tudo bom? Ó, tá certo pra vocês? Está? Tá certo assim, então? É só um ok. Ah, então tá bom. Não, eu queria só saber se é desse jeito. Ah, então ok. Obrigada. Então é o seguinte, a primeira parte é a introdução. Então, na introdução tem que ter tudo isso daqui. Primeira coisa, tem que ter a importância do tema. Anota que depois eu vou explicando cada um deles, tá? Que aí fica mais fácil pra mim. Então, tem que ter importância do tema, objetivos geral e específicos, quase que não coube aqui, justificativa, metodologia da pesquisa e estrutura do trabalho, tá? Isso tudo compõe a introdução. Vou deixar aqui, ó, um pouco para vocês poderem anotar. Então, a introdução é quando o seu leitor vai entender do que se trata o seu TCC. Então, ela é extremamente importante, principalmente para você poder mostrar, dentre outras coisas, né, que a sua pesquisa ela é importante. Então, não é só porque você gostou do tema ou porque o seu orientador gosta desse tema, enfim. É porque ela existe aqui, né? Aqui você vai dar uma justificativa, né, do porquê a sua pesquisa ela é importante. Então, vamos começar aqui, ó, na importância do tema. Então, você vai escrever lá, introdução. E o que você vai colocar na importância do tema? Na importância do tema, você vai pegar autores que falam que o seu tema, ele é importante. Então, por exemplo, vamos supor que um tema sobre meio ambiente. Então, as empresas elas estão tendo que se preocupar com os resíduos que sobram dos produtos que elas fabricam. Existem leis, né? Existem certificações. Então, você vai ter que mostrar com autores falando assim, olha, hoje em dia as empresas precisam verificar a forma com que elas fazem o descarte dos seus produtos, porque existem leis ambientais que estão observando esse tipo de ação das empresas. Enfim, você tem que colocar autores que mostram que o seu tema ele é importante, ele é relevante. Então, você vai se basear, não, porque eu gosto desse tema, porque o tema que eu acho importante é porque o meu professor falou em aula, ou coisa desse tipo. Não, você vai colocar autores que mostram que o seu tema, ele é importante. Então, isso você vai falar aqui na importância do tema. Quantos autores você vai colocar? Aí vai de gosto, principalmente do orientador, tá? Geralmente essa importância do tema, ela não é muito longa, tá? Ela é ali alguns autores, você pode citar aí 2 ou 3 autores que falam que esse tema que você escolheu, ele é importante. Aqui no exemplo que eu vou usar, eu vou falar um pouco sobre marketing, tá? Que eu acho que todo mundo tem uma noção do que é marketing, então fica fácil para entender
a estrutura que eu vou montar, tá? Mas, por exemplo, então se eu fosse falar da importância do marketing, eu ia pegar algum autor de peso, ou uns 3 autores de peso do marketing, e eu ia colocar lá que o marketing é importante para as empresas, porque faz com que elas sejam conhecidas, o papel do marketing é desenvolver a marca, o tema, enfim, você vai falar a respeito disso. Depois você vai criar objetivo geral. O objetivo geral ele é um objetivo mais amplo e objetivos específicos. Eu costumo dar essa estrutura em que os objetivos específicos respondidos, eles fazem com que eu responda o objetivo geral, tá? Então, eu vou pegar aqui um exemplo que eu fiz, tá? Só para ficar mais fácil de entendimento para vocês. Ver se vocês, tá certo aqui, né? Para vocês lerem, né? Que detalhe, vou mostrar como que foi feita a minha colinha hoje. Eu escrevi dos 2 lados da folha, para que eu possa olhar e vocês também, tá? Então, acho que tá certo assim, né? Então, vamos supor que nesse exemplo de tema de marketing, é claro que marketing é meu tema, mas dentro desse tema, eu preciso focar ainda específico, né? Em algo que eu vou falar dentro desse tema. Então, marketing é muito amplo, né? Então, eu vou fazer um recorte do tema. Então, eu vou falar de marketing de relacionamento, que é um marketing que tenta, né, estabelecer com os clientes uma proximidade, tá? Então, fazer aí programas de fidelização, tudo tá no marketing de relacionamento. Aí, então, o meu tema vai ser marketing, o recorte que eu tô fazendo é marketing de relacionamento. Tá dando pra ver, gente? Aí, vamos supor que eu estabeleça um objetivo geral assim, ó. Analisar a eficácia... detalhe, o objetivo sempre começa com o verbo. Analisar a eficácia do programa de fidelidade da empresa X. Então, percebe que para eu analisar um programa... Vamos supor que a empresa ela tem lá o programa de fidelização de clientes. Beleza. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Que agora que eu percebi que eu tô sem o microfone, tá dando pra ouvir direito? Ou não? Eu só preciso de um ok. Ou é melhor eu colocar o microfone, que aí eu já pego e já coloco. Que agora que eu percebi, que eu coloquei um colar e agora que eu vi que eu tô sem. Dá pra ouvir direito ou não? Dá? Será que tá travando? Deixa eu olhar aqui. Será que é melhor eu pôr? Ixi, agora. Dá sim? Tá. Então tá bom, então. Obrigada. Então, vamos lá. Vou continuar sem microfone. Se ficar ruim, vocês me falem, tá? Que aí eu coloco o microfone. Aí, então, eu coloquei aqui, ó. Analisar a eficácia do programa de fidelidade da empresa. Ok. Tava travando. Beleza. Então, ó. Eu coloquei aqui, objetivo geral. Analisar a eficácia do programa de fidelidade da empresa X. Então, eu quero verificar se o programa de fidelidade daquela empresa tá dando resultado, não tá dando resultado, ou se os clientes gostam daquele programa de fidelidade, enfim, eu quero analisar o programa de fidelidade da empresa. Então, esse é um objetivo geralzão. Para eu conseguir responder esse objetivo, eu preciso fazer os objetivos específicos, porque analisar é uma forma muito ampla de eu falar, eu preciso saber o que especificamente vai me ajudar a analisar o programa, tá? Então, eu coloquei aqui assim, ó. Objetivos específicos, só exemplo, tá? Vai pensando aí no seu tema e vai pensando em como que você consegue formular um objetivo geral e um objetivo específico voltado ao tema que você vai estudar. Se você tem dúvidas, depois você manda pra mim que eu vou tentar responder, tá? Então, aqui, ó, objetivos específicos para esse geral que eu acabei de falar, que é analisar se tem eficácia o programa de fidelidade da empresa que eu vou pesquisar. Então, eu vou colocar aqui, ó, fazer um diagnóstico da empresa. Fazer um diagnóstico para verificar como que está a empresa hoje, tá? Analisar o setor de marketing da empresa, porque eu quero fazer uma análise do programa de fidelização. Depois, conhecer o programa de fidelização. Então, saber quando ele foi implantado, como que ele foi implantado, se ele foi feita uma pesquisa para ser implementado, como que foi, enfim, como que ele foi estruturado e implementado.
e desde quando, né? E depois verificar os indicadores de satisfação de clientes. Então, se eu conseguir responder todos esses objetivos específicos, eu consigo responder o objetivo geral. Então, a ideia de criar os objetivos específicos é como se eu criasse passos, tá? Passos a passos, para eu poder responder o objetivo geral, que é um objetivo mais amplo. Então, tudo isso vai estar lá na sua introdução. E é importante que você estabeleça já de início qual é o seu objetivo geral e os específicos, para que você direcione exatamente o que precisa ser falado no seu TCC, para você não usar lá, por exemplo, referência que não tem necessidade, ou colocar um assunto que não tá ali. Por exemplo, às vezes eu vou falar de marketing, mas eu podia falar de marketing digital. Não quero, não é o foco do meu trabalho, não tem a ver com o objetivo da minha pesquisa, então não tem essa necessidade, tá? E aliás, não deve-se ficar explorando um tema, né, lá nos capítulos lá de referência, que depois você não vai usar lá, por exemplo, no seu estudo de caso, ou que não vai servir para o seu estudo de caso, vai parecer que está desconectado ali do seu trabalho, vai parecer que o seu trabalho foi feito um Frankenstein, né, você juntou um monte de coisa que você viu e colocou lá, tá, não é legal. Então tá, vou voltar aqui para a estrutura da introdução. Opa, assim. Então, ó, já estabeleceu objetivos geral e específicos? Beleza. Agora você vai justificar a sua pesquisa. Como que eu justifico a minha pesquisa? Lembra que aqui eu falei da importância do tema? Que eu falei, olha, vai buscar autores que falam que esse tema é importante. Beleza. Agora você tem que aqui justificar o porquê a sua pesquisa, ou seja, responder esse objetivo geral e os específicos é importante ou relevante. Ou seja, por que a sua pesquisa se justifica? Ou seja, por que essa empresa X, neste exemplo que eu estou dando, precisa saber se o programa de fidelidade dela está sendo eficaz ou não. Só fazendo aqui uma distinção entre eficácia e eficiência, tá? Porque essas palavrinhas aparecem muito e muita gente faz confusão. E eu não sei se vocês sabem exatamente qual é a diferença entre elas. Poderia até fazer uma live, falar um pouco mais a fundo, mas aqui para nossa live eu vou falar o seguinte. Quando a gente quer saber sobre eficácia, eu quero saber os resultados, tá? Então, por exemplo, um time que joga lá o jogo de futebol e ganha, mesmo que ele jogou feio, ele foi eficaz, porque ele ganhou o jogo ou o campeonato, enfim, ele atingiu o resultado. Agora, eficiência tem a ver com desempenho. Então, por exemplo, para ter um produto com qualidade ou um serviço com qualidade, às vezes eu preciso fazer ele bem feito, usar os melhores ingredientes, fazer um processo produtivo bem feito, bem executado. Então, aí eu preciso de eficiência, tá? Então, eficácia e eficiência são diferentes. O que a gente está analisando é os resultados do programa de fidelização. Então, eu quero saber a eficácia, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, então, vou justificar por que é importante para essa empresa ou para as empresas do modo geral saberem o porquê um programa de fidelidade deve ser colocado em prática e analisar os resultados e verificado se esses resultados eles são relevantes para a empresa, por exemplo. Então, aí você também vai buscar autores que falem, por exemplo, assim, olha, as empresas elas implementam programas de fidelidade, mas nem sempre elas analisam os resultados que são obtidos por esses programas, né? Então, às vezes faz lá um programa de pontos, mas não verifica se as pessoas trocam, né, os pontos, se elas gostam do ponto, se elas não preferiam milhagens, enfim, se elas estão satisfeitas com aquele tipo de programa. Então, colocar lá autores que justificam que a sua pesquisa ela é relevante, tá? Então, este âmbito específico é relevante. Então, só tem que tomar cuidado para não usar, né, não confundir essas duas coisas aqui, beleza? Depois da introdução também vem metodologia da pesquisa. O que é a metodologia da pesquisa? São os métodos, os procedimentos que você vai utilizar para poder fazer sua pesquisa. Então, neste caso, neste exemplo que eu estou dando aqui do marketing e do marketing de relacionamento,
eu vou ter que fazer uma pesquisa bibliográfica, então vou ter que buscar em livros, sites, artigos, todas as informações que forem de marketing de relacionamento, de programa de fidelização. Então, eu vou fazer a base da minha pesquisa de referência bibliográfica em cima desses métodos. E depois, como eu vou analisar de uma empresa específica, eu vou ter que fazer então um estudo de caso. Então, vou colocar lá na metodologia que eu vou fazer, que minha pesquisa consiste em 2 etapas. Uma parte de referências e outra parte de um estudo de caso, para poder constatar, né, para poder chegar aos objetivos da minha pesquisa. E aqui embaixo eu coloquei a estrutura do trabalho porque é importante que você mostre para o seu leitor quais são os capítulos, o que vai ter no capítulo, né, em cada capítulo, para ele entender a estrutura que você montou para poder chegar aí nesse resultado que você quer. Então, você vai colocar lá na estrutura, você vai fazer alguns parágrafos colocando assim: no capítulo 1 será abordado marketing, no capítulo 2 será abordado os conceitos de marketing de relacionamento. É só para o seu leitor ter uma noção geral de como que você vai estruturar o seu trabalho, o que ele vai ver, né, nos próximos capítulos, digamos assim. É que nem quando a gente pega um livro e nesse livro lá o autor fala: olha, neste livro nós vamos abordar tais assuntos, assim, assim, assado. No final de cada capítulo tem exercícios para você poder fazer e tá. Então ele está mostrando ali a estrutura do livro. Então é importante que o seu leitor saiba quais são essas estruturas para que ele entenda o seu raciocínio até chegar lá no resultado final, tá? Até nas conclusões. Beleza? Vocês estão entendendo, gente? Estou falando muito rápido? Ou tá tranquilo até aqui? Que agora eu vou pro capítulo 1, capítulo 2, eu vou seguir se vocês estiverem entendendo. Se vocês estiverem entendendo, para mim fica mais tranquilo eu seguindo aqui. Ok? Posso seguir então? Posso? Então tá bom. Então, neste exemplo, tá, que eu tô fazendo aqui, eu teria que ter um capítulo de marketing. Então, nós vamos começar agora a parte de referencial teórico. Você que está aí me assistindo, que assistir essa live, você vai ter que colocar essas ideias que eu estou dando em relação a marketing, você vai colocar em relação ao tema que você vai desenvolver. Aqui eu só estou usando um exemplo do marketing, né, e da estrutura que eu estou propondo para ficar mais fácil para te explicar, mas você vai ter que adaptar ele ao seu tema, tá? Então não é para você fazer de marketing, é só porque é um exemplo que fica mais fácil para mim, tá? Então vamos lá, o que tem que ter no capítulo 1? Capítulo 1 para mim seria um capítulo então de marketing. E por que de marketing, não marketing de relacionamento? Já vou falar já. Por quê? Porque a estrutura do trabalho, do TCC, é importante que ela seja afunilada até chegar no resultado que você vai responder do seu objetivo geral. Então, marketing de relacionamentos, eles são temas correlacionados. Porém, marketing é um tema muito mais amplo do que marketing de relacionamento. Então, não faz sentido eu começar com um tema mais restrito e depois ir para um tema maiorzão. Percebe? Então, vamos supor que a sua área aí seja, sei lá, agronomia, deixa eu ver, direito, qualquer área aí, tá? Então, você vai ter lá, por exemplo, dentro de um tema, algo mais amplo, por exemplo, direito do trabalho, direito comercial. Então, é um tema bem amplo, né? Então, aí você vai ter que... não faz sentido você falar de um assunto restrito no primeiro capítulo e depois abrir para um assunto maior. Então, faz sentido o contrário. Você começa com um assunto maior, mais amplo, mais genérico, para depois você ir para um assunto mais restrito, tá? Que aí faz mais sentido a estrutura do seu TCC ser dessa forma. Porque o seu leitor, por exemplo, vamos supor que ele não saiba nada sobre aquele assunto. Então, ele vai ter uma noção geral da onde que aquele assunto está contextualizado e aí depois que ele vai descer para o assunto específico que você quer tratar no seu trabalho, tá? Então, aqui nesse caso seria, primeiro capítulo, vou falar de marketing, tá? Isso aqui é a abreviação de marketing. Então, o que poderia ter nesse capítulo, né? Para a pessoa ter uma noção geral, o que é marketing? Vamos supor que ela nunca leu nada a respeito, ela não tem uma noção vaga. Então,
Você pode começar falando das origens, quais são as origens do marketing, né? Contar um histórico, fazer um levantamento. Aí você pode montar um quadro com as principais décadas, né? O que aconteceu em cada década, os conceitos que foram criados, enfim. Você vai falar sobre as origens, sempre fazendo referência. Aluno não cria nada na parte bibliográfica, tá? Aí tem aluno que fala assim pra mim, ai Valéria, mas eu tenho que colocar referência em todos os parágrafos? Sim, elas não são suas ideias, coração. Suas ideias vão estar lá na hora que você fizer, por exemplo, a análise do estudo de caso. Então aqui não é ruim colocar as referências. Aliás, é bom, o professor, o orientador ou a banca examinadora que vai avaliar o seu trabalho, ele vai ver que você leu um monte de autores, ou vários autores, ou os autores principais daquele assunto. Então, você tem que colocar referência. Agora, existem alguns macetes que a gente usa na hora de escrever para não ficar assim, ó. Por exemplo, segundo Oliveira, 2010. Aí depois, no segundo parágrafo, Oliveira, 2010, Então, para não ficar essa repetição assim, existem alguns macetes. Então, vamos supor que vão ter 3 parágrafos sobre o mesmo autor. Então, você coloca no primeiro parágrafo a referência dele. Aí, no segundo parágrafo, você escreve, segundo o mesmo autor citado acima, ou no parágrafo acima, Entendeu? Então, você pode usar esses macetes, mas você tem que colocar referência, não deixe de referenciar. Falta de referência é uma forma de plágio também, tá? Vou fazer qualquer dia aqui uma live sobre plágio também, que eu acho que é importante e muitos alunos têm dúvidas. Vamos voltar aqui. Então, origens, depois, conceitos. Então, o que é marketing? Então, autores falando o que é marketing, o que não é marketing, enfim. Aí, os tipos de marketing. Veja bem, aqui nos tipos de marketing, eu vou abordar o tipo que eu vou falar depois, tá? Que é o marketing de relacionamento. Mas aqui eu vou falar de todos os tipos. Então, marketing digital, marketing de produto, de processo. Eu vou falar. Aí depois eu vou falar qual é a função do marketing dentro da empresa, qual é o objetivo da área de marketing, quais são as estratégias possíveis, né, para fazer marketing, né? Qual é a relação do marketing com o ciclo de vida do produto, enfim. Então, eu vou descer aqui, né, em tópicos, para poder abordar e dar um conceito geral do que é um marketing, tá? Então, isso seria o primeiro capítulo, tá? Então, é um tema mais amplo, mais geral, e aí você vai estar dando aí uma visão geral do tema. Aí, no segundo capítulo, você já vai entrar já para o tema mais específico, do tema do seu trabalho. Então, deixa eu ver se está certo aqui. Então, por exemplo, no capítulo 2 eu vou falar sobre marketing de relacionamento. Então, já vou entrar num tema mais específico. Aí eu vou falar o que é marketing de relacionamento, qual que é a importância, por exemplo, de eu identificar os clientes, o que são os programas de fidelidade, como montá-los, né? Quais são os indicadores de resultado que eles podem ter, né? Falar, às vezes, casos de sucesso, de implementação de programas de fidelidade, tudo aqui também referenciando, falando todos os autores que falam sobre marketing de relacionamento, tá? Importante dizer que tudo isso aqui que eu tô colocando aqui são só sugestões, é só para você estar entendendo aí que eu vou estar aqui focando numa parte de marketing. E no primeiro capítulo eu falei de marketing no modo geral. Então, essa é uma possível estrutura para você desenvolver no seu TCC. É claro, voltando àquilo que eu falei no início, se você já tem um orientador, ele já fez essa estrutura com você, você vai seguir a estrutura dele. Se você não tem estrutura nenhuma, se você não sabe como montar, essa é uma possível montagem. Mas é a única? Não. Por exemplo, eu acabei de orientar um aluno, que é meu orientando, e ele vai falar de 2 temas que não estão correlacionados. Então, neste caso, o capítulo 1 é um tema amplo e o segundo capítulo também é um tema amplo. No terceiro capítulo é que os 2 vão se conversar. Então, aí que vai unir as 2 coisas. É mais ou menos assim, imagina que eu vou falar de qualidade e de marketing. Eles não estão correlacionados que nem marketing de relacionamento.
Então, eu vou falar um primeiro capítulo de marketing, um segundo capítulo de qualidade, e no terceiro capítulo eu vou falar de marketing e qualidade juntos, porque aí o estudo de caso envolve as duas coisas, tá? Então, esse também é uma outra forma de eu montar a estrutura do meu trabalho. Quem vai te orientar de que forma que deve ser feito isso é o seu orientador. Então, ele vai falar, olha, monte assim. Ou, se você já pegou aqui, né, o espírito da coisa, já sabe, mas já pegou mais ou menos como que deve ser feito, então aí você já pode mais ou menos com essa estrutura, se você entendeu, né, que dessa forma fica bom, você pode já procurar o seu orientador com essa sugestão, né, de TCC, que eu acho que fica bem fácil, bem prático, tá? Então, aí nesse caso, o seu segundo capítulo seria marketing de relacionamento, que eu tô dando aqui só um exemplo, tá? Terceiro capítulo. Terceiro capítulo, neste caso, tem que ser um estudo de caso. Por quê? Porque se eu vou analisar a eficácia do programa de fidelidade da empresa, então eu tenho que estudar a empresa. Então, o terceiro capítulo seria o meu estudo de caso. E como que eu poderia fazer esse estudo de caso? Poderia fazer assim, ó, por exemplo, fazer um histórico da empresa, então contar desde a sua fundação, onde que ela está localizada, quais são os seus principais produtos, seus serviços, suas dificuldades, e dar uma noção geral, né, para o leitor de como que é essa empresa. Aqui vale fazer uma ressalva. Tem empresa que não gosta que seja divulgado o seu nome, não gosta de ser exposta, não tem problema nenhum. Você vai colocar a empresa A. No meu mestrado, eu analisei 8 empresas e por conta de umas não ligarem de ter divulgação e outras ligarem, por exemplo, outras não quererem, né, que seja divulgado o nome, não queriam, né, que fosse divulgado o nome, então eu precisei deixar todas anônimas. Então foi empresa A, empresa B, empresa C, empresa D, empresa E, foi assim. Porque elas não queriam, uma delas não queria, duas, agora eu já não me lembro mais. Enfim, então eu não tive problemas, né, nesse sentido, porque eu simplesmente não divulguei quais eram as empresas, tá? Então, aí, neste caso, você tem que verificar se elas vão te dar essa autorização ou não para você poder divulgar o nome. Se der autorização, você pega, faz lá um apêndice, né, com a autorização, pede para a pessoa responsável da empresa assinar para você poder divulgar o nome da empresa, das pessoas que você entrevistou direitinho, tá? Então, neste caso, então, é só se tiver aqui uma autorização para divulgação. Então, voltando no exemplo, eu quero analisar a eficácia do programa de fidelização da empresa X. Então, vou fazer um capítulo 3, né, sobre estudo de caso. Então, vou contar o histórico da empresa, vou mostrar como que a empresa está organizada, né, então quais são os setores, os departamentos, quantas pessoas trabalham, se ela tem filial, se ela tem matriz, se ela opera só no Brasil, se ela opera mundialmente, se ela opera online. Então, vou contar um pouco da estrutura dessa empresa. Depois, eu vou, como a minha sugestão aqui, né, para fazer esse exemplo, está sendo a respeito de marketing, então eu vou contar um pouco desse setor de marketing. Por quê? Porque aqui no meu exemplo, eu vou falar de marketing de relacionamento. Então, eu vou focar um pouco mais no meu estudo de caso nesse setor. E depois eu vou contar um pouco sobre o programa de fidelização dessa empresa, contar o histórico, quando começou, por que começou, como que eles fizeram e tudo mais. Então, aqui eu vou dar uma noção geral do qual é o estudo que eu estou fazendo. Então, é para você dar mais ou menos um diagnóstico, né, de como que está apresentando a situação antes de você fazer uma análise. Então, é importante que você consiga captar, né, pegar imagens, tirar foto, documentar aquilo que você precisa fazer no seu estudo de caso. Todas essas informações, é claro, com a devida autorização da empresa ou do local que você estiver analisando, tá? Então, só para voltar aqui, você precisa lembrar, né, de que nessa estrutura eu estou analisando um programa de fidelização de uma empresa, analisando se ele é eficaz. Então, por isso que eu estou montando essa estrutura, marketing de relacionamento e depois estrutura da empresa, né, do estudo de caso.
Também é importante dizer que você pode colocar nesse capítulo já a metodologia que você utilizou para fazer o estudo de caso. Então, se você foi lá e fez entrevista, se você fez questionário, se você fez observação, qual foi o método que você utilizou para ter essas informações. Coloque também qual foi o período que você fez essas visitas. Por exemplo, no meu mestrado eu visitei 8 empresas. Então, em cada período do meu mestrado eu fui numa determinada empresa. Então eu precisei colocar, olha, esses dados são referentes a tal data, a tal período. Até porque as empresas, as instituições, um experimento que você faz, ele é datado. Naquele momento aconteceu aquilo, é como se você estivesse tirando uma foto daquele momento. Então, se você não deixa claro isso para o seu leitor, fica parecendo que aquilo é sempre daquela forma, ou se teve alguma alteração, vai parecer que inviabilizou a sua pesquisa. Então, você tem que deixar claro em qual momento você fez essa pesquisa, para que as pessoas possam depois falar, ah, não, mas agora essa empresa já até não tem mais esse programa de fidelidade, ou então, ah, esse experimento já não deu certo, ou então não está mais sendo utilizado, enfim. Então, naquele momento, naquele período, aquilo foi utilizado, tá? Então, para poder validar aí aquilo que você está mostrando para o seu leitor, tá bom? E aí, partindo então numa estrutura bem simples, eu teria então aqui o meu capítulo de análise, né? Então, depois que eu mostrei qual é o meu estudo, né, onde que eu vou fazer o meu estudo, eu vou fazer a análise. E nessa análise, eu vou responder aos objetivos específicos da minha pesquisa, um a um. Então, você vai montar gráficos, tabelas, quadros, né, em que você vai respondendo um objetivo atrás do outro. Por que é importante fazer dessa forma? Porque a sua banca examinadora vai esperar que você dê as respostas que você mesma propôs lá no início, lá na introdução. Então, no momento em que você vai respondendo, né, essas indagações, essas perguntas, né, que você mesmo propôs, você vai dando para o seu leitor as respostas parcialmente daquilo que você encontrou. Então, só para lembrar, vou pegar aqui minha colinha para mostrar o que seria, então, quais foram os nossos objetivos específicos, tá? Então, montei assim para ficar fácil para vocês poderem ler, ó. Os nossos objetivos específicos, né? Fazer um diagnóstico da empresa, analisar o setor de marketing, conhecer o programa de fidelização da empresa e verificar os indicadores de satisfação dos clientes. Isso tudo eu tenho que ir respondendo nas análises. Então, eu coloquei lá, fazer um diagnóstico da empresa. Então, eu vou mostrar lá, olha, a empresa ela tem isso de ponto forte, ela tem isso de ponto fraco, a empresa está preocupada com o cliente, não está, tarará. Eu vou mostrando isso com dados que eu verifiquei, que eu analisei, que eu observei, que eu busquei lá na empresa. Não é que eu inventei, nunca posso colocar coisas que eu inventei. Eu vou estar ali justificando. Se possível, justifique também com, por exemplo, vamos supor que você encontrou lá que a empresa ela está preocupada com o cliente e tal, não sei o que ela fez esse programa de fidelização aí, né? Mas ela, por exemplo, tem algum ponto fraco, algum ponto negativo, né? Que ela não está muito preocupada e que isso pode, tipo assim, ficar ruim a imagem da empresa na sociedade. Sei lá, ela andou poluindo lá. Pensei agora no caso da Vale lá, né? Então, mesmo que ela tenha um monte de programas positivos, né? Ou coisas boas que ela faz, aquela imagem dela ficou muito negativa. Então, você pode colocar que mesmo que ela faça alguma coisa, né, que aconteceu um fato que deixou ela ruim, você pode até ressaltar isso, colocar lá no seu trabalho, como uma observação à parte, aí colocar referência, colocar tudo direitinho, para poder mostrar, né, que a empresa também teve lá as suas falhas, né, que não é tudo bonitinho, porque às vezes você vai fazer uma pesquisa no local, os caras querem meio que maquiar, mostrar que é tudo bem bonitinho, bem perfeito, e nesse momento você tem que ter a sua análise crítica, né? Porque o capítulo exige isso, tá? Nos primeiros capítulos você colocou referência de autor, você não fez nenhuma análise. Neste momento você pode fazer, aliás, deve fazer, para poder colocar
lá, né, as suas impressões lá, as suas orientações. Tô vendo aqui algumas pessoas conhecidas que estão entrando, muito obrigada, tá, por vocês estarem prestigiando, e tô quase finalizando aqui, mas vou concluir, tá? Então, nesse capítulo de análise, você vai responder os objetivos específicos da sua pesquisa, né? Então, um por um, para poder deixar bem claro para o seu leitor quais foram os resultados que você foi obtendo e fazendo a sua análise crítica junto. Se puder, faça gráficos, faça quadros, faça tabelas que deixem isso mais evidente. Então, por exemplo, eu achei lá os indicadores desse programa de fidelidade. Então, vamos supor que tenha 40% das pessoas, dos clientes analisados gostam desse programa. Então, você coloca lá um quadro ou um gráfico, né, mostrando esses números, esses dados, para ficar mais evidente para o seu leitor identificar aquela informação, tá? E aí, nas conclusões e considerações finais, você vai responder, deixa eu ver, né, nas conclusões ou considerações finais, você vai responder ao objetivo geral da sua pesquisa, que no início a gente falou aqui que nesse exemplo seria analisar a eficácia do programa de fidelização de uma empresa X, de qualquer empresa. Então, aí você vai responder esse objetivo geral. Dessa forma, você vai ter respondido todos os objetivos da sua pesquisa, né? Vai ter amarrado aí o texto, né? De uma forma em que você vai levando para o leitor, você vai conduzindo o seu leitor aquilo que você objetiva com o seu trabalho, com o seu TCC. Só lembrando também que nessa parte aí, né, da conclusão, da consideração final, como eu já trabalho há mais de 12 anos como professora universitária, não existe um consenso nos professores do uso do termo de conclusão e considerações finais. Então tem aí, né, às vezes tem professor que pede para o aluno colocar consideração final e era uma conclusão. E acontece o contrário também. Então é importante você trocar uma ideia com o seu orientador de verificar se aquele resultado que você chegou é uma conclusão ou é uma consideração final. Existe aí uma linha tênue de diferença, mas eu vou falar uma coisa para vocês cá entre nós. Tem professor que ele fala assim, não, os meus trabalhos todos eles são concluintes, ou seja, a gente chegou numa conclusão. Tem professores que falam, não, esse trabalho aqui ele foi muito superficial, a gente só tratou assim de um tema de forma mais bibliográfica, então ele é mais considerações sobre o tema relatado, né? Então sobre aquilo que a gente conversou aqui no nosso TCC. Mas tem professor que não gosta desse termo. Então, para ser sincera, eu acho que aqui é difícil eu falar para você use esse termo ou use esse, porque vai ficar bem complicado sem saber aí o seu tema. No exemplo que eu dei, eu colocaria conclusão. Por quê? Porque eu quero analisar a eficácia, eu quero saber o resultado desse programa. Eu colocaria conclusão. Então, eu cheguei à conclusão de que esse programa é 50% eficaz, 30% eficaz, né, com essas variáveis, nesse momento, com esse contexto. Mas, né, por isso que eu aqui estou fazendo uma ressalva. Você tem que ver certinho como que você conduziu sua pesquisa, quais são os objetivos, para ver se cabe a conclusão ou as considerações finais, tá? Então, assim, de uma forma geral, essa estrutura é uma estrutura bem simples, bem sucinta, que faz você chegar aos objetivos da sua pesquisa, tá? Então, é importante que você observe de não colocar assuntos que não estejam relacionados ao seu tema ou aquele tema mais específico, aquele recorte que você quer dar. Eu me lembro, eu até comentei num post que eu fiz de uma banca que eu participei e que nessa banca era um trabalho sobre logística, tá? Vou contar aqui rapidinho que eu acho que eu tenho mais uns 5 minutinhos. Era um trabalho sobre logística. E logística, basicamente, é a parte da empresa que cuida de entrega, né, de movimentação. Pode ser de movimentação de material, de produto, de serviço ou até mesmo de informação. Então, é essa parte de movimentação. E
na hora lá de fazer o referencial, as alunas colocaram muitas informações a respeito da importância da embalagem na hora de movimentar os produtos. Então, por exemplo, as embalagens elas são extremamente importantes porque elas trazem vantagem, porque você transporta com pallet, isso traz vantagem para a empresa, você transporta grandes volumes em poucas vezes, enfim, foi falando que diminuía custo e tudo mais. Por quê? Porque eu não sei se vocês já pensaram, mas movimentação não agrega valor ao produto, ou seja, a movimentação só custa para uma empresa. Então, quanto menos movimentação, melhor para a empresa. Ficar andando para lá e para cá não faz a empresa, não faz a empresa melhorar o seu lucro. Aliás, faz diminuir. Enfim, então elas exploraram muito essa parte da importância da embalagem. E lá no trabalho delas de campo, foi feito um estudo de caso numa empresa de construção civil, assim, de material de construção. E um dos principais produtos, né, que a empresa tinha problema, inclusive na hora de entrega da logística, era produtos a granel, vendidos a granel, que é areia, que era terra, enfim, tudo isso que se perde, né, na hora que vai movimentar. Então, coloca areia aqui e vai levar até lá na construção. Perde-se muito produto, né? Então, a carga não chega inteira lá na construção. E o problema maior da empresa era esse. Então, lá na parte de pesquisa, de referencial bibliográfico, elas exploraram a importância da embalagem, mas a empresa ela não usa embalagem nesse tipo de produto, porque é granel. Então, ficou desconectada. Elas deveriam ter explorado mais as dificuldades, a importância, né, de fazer uma boa movimentação com produto a granel, porque tinha mais a ver com o trabalho delas, né? Então a gente achou essa incoerência na hora de montar lá, que eles montaram lá o trabalho. Isso foi extremamente ruim, porque na banca formada por mim, por outros professores, a gente viu essa incoerência, e para não reprovar o trabalho, né, que outras coisas estavam corretas, foi preciso refazer os capítulos iniciais que tinham toda a parte do referencial, tá? E por pouco não foi reprovado, teve um professor lá que queria reprovar. Enfim, como a gente quer passar, quer ser aprovado no TCC, a gente vai facilitar a vida, a gente vai colocar aquilo que tem a ver com o nosso trabalho, com o objetivo do nosso trabalho. Caso contrário, descarta essa informação, tá? No exemplo que eu dei, eu acho marketing digital super interessante, mas se eu tô falando de marketing de relacionamento, eu posso até citar marketing digital, mas eu não vou explorar esse tema, tá bom? Então essa foi a estrutura que eu queria passar para vocês. Espero que eu possa ter ajudado. Se ficou alguma dúvida, pode mandar a mensagem no direct, assim que possível eu vou responder, tá? Para quem chegou depois, né, pegou só uma parte aí da live, eu vou deixar lá disponível 24 horas e depois eu vou salvar ela e disponibilizar também lá no meu feed para que vocês possam assistir com mais calma e anotando lá os detalhes. É que aqui a gente tem que falar muito rápido e também às vezes não dá para poder tirar dúvidas, enfim, tá? Então essa foi mais ou menos a forma que eu pensei para poder passar em uma estrutura, principalmente para aquelas pessoas que estão se sentindo perdidas, né, que às vezes não conversaram com o orientador ou ainda não teve tempo aí de estruturar o trabalho com vocês, tá? Espero que tenha ajudado. E se você quiser um e-book que eu fiz com dicas práticas, na verdade tem 5 dicas práticas para você começar o seu TCC, manda lá no meu direct o seu e-mail que eu mando para você, tá? Ele é gratuito, ele é curto, assim, bem rapidinho, e ele pode te ajudar já a você começar a pensar aí nas suas ideias para o seu TCC, tá bom? Então é isso, gente. Eu vou agradecendo vocês que puderam assistir pelo menos um pouco aí da live. E na semana que vem, que é o carnaval, não vai ter live, tá? Eu vou disponibilizar um vídeo gravado para vocês poderem assistir, para ter conteúdo, porque também no carnaval também dá para produzir um pouco, né, de TCC.
E aí depois a gente se vê, não na segunda-feira que vem ao vivo, só na outra, para poder conversar a respeito de um novo tema. Se você tiver algum tema para sugerir, manda também para mim por direct, que aí eu monto uma aula e explico aqui para vocês, tá bom? Um grande beijo, muito obrigada a você que pôde acompanhar, e a gente se vê então numa próxima live, num próximo vídeo, tá bom? Beijão pra vocês, gente, obrigada, viu? Tchau, tchau!